Olá, queridos amigos, queridas amigas. Vamos aqui fazer um passeio no pensamento de três filósofos sobre perfeição e imperfeição. Na visão deles três, no caso Platão, Aristóteles e Friedrich Nietzsche. Então vamos lá. Pois bem, primeiro vamos para a visão de Platão. Platão dizia o seguinte, que a perfeição só existe no território das ideias. A partir do momento que uma ideia se materializa, ela se torna imperfeita. Por exemplo, um animal só é perfeito no campo das ideias. A natureza só é perfeita no campo das ideias. Nós, seres humanos, só somos perfeitos no campo das ideias. A partir do momento que ela sai do campo das ideias para se transformar em matéria, passa a ser imperfeita. Aí vem Aristóteles e diz o seguinte, não concordando com Platão, que diz, se a partir do momento que uma ideia se materializa e torna-se imperfeita, é porque também não existia perfeição nessa ideia, nesse território das ideias. Então, para Aristóteles, existe uma coisa mais ou menos que chega perto da perfeição, chamada universo, a natureza cósmica, a natureza das coisas. Para Aristóteles, o universo ele é harmônico. O universo, ele em determinadas situações, ele cumpre com sua harmonia, certo? Tudo está no seu devido lugar. Então, para Aristóteles, o pensamento de Platão, ele não concorda em dizer que as ideias são perfeitas e a partir do momento que se materializa, se tornam imperfeitas. Para ele há uma contradição aí, mas ele acha que o universo é harmônico. O universo trabalha no sentido em harmonia com as coisas, com a naturalidade das coisas, dos pensamentos e da natureza dos objetos. Tudo que acontece dentro do universo, dentro da natureza cósmica, é porque já estava lá, adormecido. Por exemplo, para Aristóteles, se eu me tornar um professor, é porque eu já tinha na minha concepção de ser professor. Apenas estava adormecido e eu fiz acordar essa minha condição de ser professor. E assim para qualquer outra profissão, e assim também para qualquer outro poder cósmico, poder natural, poder do universal que esteja lá. Então, por isso que para Aristóteles a natureza, o universo é harmônico. Aí vem Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que viveu no século XIX, outro filósofo, que diz que não existe harmonia no universo, que diz que o pensamento não é perfeito e nada é perfeito. Para Nietzsche, o universo, a natureza, os seres vivos, é tudo uma bagunça, é tudo uma zona, certo? Nada acontece porque tem que acontecer. Ou seja, nós, seres humanos, e nada na natureza, no universo, é predestinado a algo. Por exemplo, se eu me tornar professor, é porque eu busquei, mas não que eu já estava predestinado para ser um professor. E assim com qualquer outra profissão. É que eu tenho que buscar, porque a natureza para Nietzsche, é um exemplo de bagunça. Nada está ali em harmonia. Então Nietzsche pensava desse jeito. É tanto que para Nietzsche não existe uma divindade que comande todo o universo. Tudo que acontece no plano material. Nietzsche, ele não acreditava numa divindade, nenhum Deus. Ele diz que não existe um Deus criador. Por isso que ele diz que o universo e a natureza e tudo que está na natureza é desordenado. Não é como dizia Aristóteles que o universo é ordenado, a natureza é ordenada. Tudo está ali na perfeita harmonia. E nada também é perfeito, como dizia Platão. Não existe ideia perfeita e nada perfeito. Mas por que eu estou colocando isso? Porque eu tenho que fazer um confronto agora nesse pensamento de Platão, Aristóteles e Nietzsche com a passagem bíblica e com outro pensador, químico, físico, biólogo,
chamado de Antônio Lourenço Lavoisier. Então vamos lá entender. Primeiro eu vou colocar a passagem bíblica para vocês, para a gente ver que tem uma correlação aí com esses três pensadores e também com Lavoisier. Então vamos lá. Lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte: do pó viemos, ao pó voltaremos. Veja bem se essa passagem bíblica não tem uma correlação com o pensamento de Platão, quando diz que perfeição só está nas ideias. E quem criou a gente veio a partir de uma ideia. Então aí está uma ideia de Deus, de um Deus superior, de um Deus perfeito, porque é a ideia. A perfeição só está na ideia. A partir do momento que se materializa, ela deixa de ser perfeito. Mas veja também se não tem uma correlação com o pensamento de Aristóteles. Natureza harmônica, certo? Natureza que tudo se correlaciona para que nos favoreça. Ou seja, a natureza está tudo ali no seu determinado lugar para que possamos evoluir a partir do que Deus colocou em harmonia todos os objetos e todos os seres subdesenvolvidos na natureza. Então não tem também uma correlação com a passagem bíblica, do pó viemos, ao pó voltaremos, certo? E nós entramos nessa determinada citação também. Veja bem, e também tem uma correlação com Friedrich Nietzsche, universo bagunçado. Universo bagunçado no sentido que chegamos aqui, não sabemos por que estamos aqui, segundo Nietzsche. E não temos uma predestinação aqui, ou seja, buscamos evoluirmos aqui a partir da nossa capacidade de desenvolvimento, ou então passamos despercebido. Também tem uma correlação com essa passagem bíblica, que diz o seguinte: que do pó viemos, ao pó voltaremos. Então, a partir do momento que entramos nesse plano, somos matéria e precisamos deixar de ser matéria. Entramos matérias e precisamos deixar de ser matérias. Então aí também tem uma correlação da bagunça que, segundo Nietzsche, se a gente não evoluir a partir da nossa capacidade de evolução, de buscar sermos algo superior no nosso lado material, isso não está predestinado. Então, aí vem agora quem que eu vou citar para vocês, para correlacionar com essa passagem bíblica, com esses três pensadores, mais um outro pensador, mais um outro, agora físico, químico, biólogo, chamado de Antônio Lourenço Lavoisier. Antônio Lourenço Lavoisier se baseava numa ideia, numa teoria que dizia o seguinte: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Veja bem, mas a gente tem que entender essa colocação de Antônio Lourenço Lavoisier a partir do momento que ele não atribui isso a tudo. Ele diz que isso só acontece num campo fechado. Ou seja, que campo fechado é isso, para a gente entender melhor? É o campo da matéria, dos corpos. Porque essa teoria de Lavoisier não serve para o campo das ideias. Porque uma ideia, o campo das ideias é um campo aberto. Às vezes eu tenho uma ideia, eu não materializo ela, então ela não vai se transformar, não vai se criar. Bem assim serve para a fé e para a espiritualidade. Ela não vai se materializar, depende muito de cada um e não vai se transformar. Então, tanto a ideia como a fé e a espiritualidade, ela pode se perder para a teoria de Antônio Lourenço Lavoisier. Então, essa teoria só serve para um campo fechado, que é o campo da matéria. A natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas por que eu estou colocando isso para vocês, para nós e para nós seres humanos? Porque nós, enquanto estivermos vivos aqui, nós temos o lado matéria, certo? Então aí sim serve para Antônio Lourenço Lavoisier e sua teoria. Nós um dia vamos morrer, vamos entrar em estado de putrefação e decomposição e vamos servir de alimento para outro ser vivo. Então por isso que Antônio Lourenço Lavoisier
Ao dizer que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, nesse campo fechado, no campo da matéria, sim. Perfeito. Certo? Mas eu estou chamando a atenção de vocês porque nós somos, de todos os seres vivos, nós somos o único que sabe que um dia iremos morrer, entrar em estado de putrefação e decomposição. Os outros seres também vai acontecer isso, mas eles não sabem porque eles não pensam, porque ele não constrói e destrói através do pensamento, mas nós não. Nós conseguimos fazer isso. Então precisamos ter essa noção de que somos o único ser que sabe disso e por isso precisamos evoluir o nosso pensamento, precisamos evoluir a nossa fé e precisamos evoluir o nosso lado material, certo? O nosso lado social, onde está o desenvolvimento da matéria, certo? Onde está o nosso desenvolvimento pessoal e social. Então precisamos evoluir tudo isso, mas a partir de uma harmonia, da naturalidade das coisas. Porque nós temos que ter a consciência que devemos apenas entrar em estado de decomposição e putrefação a partir do momento que morrermos, certo? Porque tem gente do alto da sua arrogância, do alto da sua ignorância, do alto da sua mediocridade de pensamentos, pensamentos de bondade, certo? De pensamentos de humanidades, certo? De pensamentos de uma totalidade medíocre, já está fedendo antes de morrer. E nós sabemos que tem uma teoria, tem um ditado popular, até uma pequeninha tese que diz o seguinte, que nosso material orgânico, ou seja, nosso corpo, quando entra em estado de decomposição e de putrefação, nem o urubu, que eu sei que se aproveita, que se alimenta de corpos em decomposição, ele quer fazer do nosso corpo em estado de decomposição de alimento. Veja como fedemos. E só nós sabemos disso. Então, não vamos feder antes de morrer, certo? Pelo fato da nossa mediocridade de sentimentos. Vamos entender isso. Vamos ter que aproveitar esse momento que estamos vivos para entender o pensamento de Platão, quando diz que perfeição só existe no território das ideias, para entender também o pensamento de Aristóteles, quando diz que o universo é harmônico, a natureza é harmônica, está tudo aí para nos favorecer. Então aí tem um lado divino, um lado de Deus. Entender também, por que não, a ideia de Friedrich Nietzsche, quando diz que o mundo é uma zona total, que nada nos favorece a não ser nós mesmos, a não ser se nós buscarmos sermos o que pretendemos ser e realizar os nossos sonhos. Então isso só depende da gente, porque o universo nem a natureza conspiram ao nosso favor. Então precisamos entender isso, para que não entramos em estado de putrefação e decomposição em vida, certo? Por sermos arrogantes, por sermos medíocres nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Então, precisamos entender isso. Precisamos levar a sério mais o lado social entre nós e as relações que envolvem todas as outras pessoas. Precisamos entender que não estamos aqui para desenvolver apenas o lado ímpar de cada um de nós. Precisamos crescer, nos construirmos, mas precisamos saber que existem pessoas, existem semelhantes que precisam da nossa evolução para que haja essa interação e tanto nós como aquele nosso semelhante evolua também. Porque precisamos ser mais solidários
com todas as espécies, com todos os nossos semelhantes, com a natureza, com o universo, certo? Com tudo que está nesse plano, tanto no campo das ideias, como no campo natural das coisas, como no campo material. Então vamos entender a passagem bíblica, certo? Lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 19, do pó viemos, ao pó voltaremos, então não somos nada, enquanto estamos nesse plano. Entender também o pensamento de Antônio Lourenço Lavoisier, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, isso num campo fechado. Então, somos matéria orgânica e vamos servir de alimento para dar sequência à vida. E entender, por que não, Nietzsche, a bagunça desse mundo, e que se nós não fizermos por onde evoluirmos, chegamos aqui, não sabemos por que chegamos e passaremos sem saber por que chegamos, certo? Então, tchau, tchau, um abraço. Entenderam essa minha visão, esse meu pensamento, correlacionando com esses três pensadores, com a passagem bíblica e com Antônio Lourenço Lavoisier. Tchau, tchau e até a próxima.